Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, eu fiz um vídeo, está um pouquinho mais abaixo desse vídeo aqui, mostrando que a idolatria ao Estado de Israel, por parte de muitos cristãos, principalmente os cristãos protestantes, é terrível e não é cabível. Por quê? Porque as pessoas pensam que o Israel de agora, o Estado de Israel, é aquele Israel que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, veio até ele. Porque Jesus disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa do meu pai. Essas ovelhas perdidas que se fala é um resto permaneceu fiel. E esse resto que permaneceu fiel deixou de ser judeu ou judaizante, deixou de ser a religião judaica e passou a ser a religião cristã, passou a viver segundo os preceitos de Cristo. Quem foram esses que foram fiéis? O resto de Israel que permaneceu fiel: a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Zacarias, João Batista, Isabel, os 12 apóstolos, que foram judeus, aqueles 124 pessoas que estavam no cenáculo quando Jesus ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, a igreja, ela nasce, claro que nasce do judaísmo, porque foram os judeus que aceitaram Jesus, que se tornaram livres, que deixaram de ser escravos. São Paulo deixa isso muito claro na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas ele vai dizer que a Jerusalém, ou a Israel, melhor dizendo, de agora, do tempo dele, principalmente no nosso tempo agora, é escrava, continua escrava. Por quê? Porque é a descendência de Agar, E a Israel que é livre é a Israel do alto, a igreja, que é a filha da promessa, que é a partir dela que surge a igreja. Então, a igreja, única igreja de Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica, ela nasce sim do resto de Israel que permaneceu fiel, mas ela não tem mais nada a ver com o judaísmo. O judaísmo é outra coisa. O judaísmo tem suas vantagens. Por quê? Porque foi a religião revelada, foi uma religião revelada, não é uma religião natural, que alguém começou a cultuar um Deus segundo a cabecinha deles. É uma religião revelada, claro, sim, porém, essa religião que foi revelada ali nos patriarcas, Moisés, também Abraão, Isaac, Jacó, Noé e tantos outros, a partir deles, desses patriarcas, principalmente Abraão, Isaac e Jacó, surge o povo de Deus. E esse povo de Deus recebeu a revelação de Deus. Deus se revelou ao seu povo inúmeras vezes. Porém, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. E essa mulher, que Deus manda o seu filho, é a Virgem Maria. Ela faz parte do resto de Israel que permaneceu firme em Jesus. São João capítulo 1 vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os seus rejeitaram a luz e preferiram as trevas. São João capítulo 8, como eu mostrei no vídeo anterior, vai mostrar Jesus falando com os judeus, um diálogo de Jesus com os judeus que acreditaram em Jesus como Messias. Jesus disse para aqueles que acreditaram nele: se permanecerdes em minhas palavras, sereis verdadeiramente livres. E os judeus disseram: como assim? Nós nunca fomos escravos, nós sempre fomos livres. Jesus vai dizer: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, a igreja nasce, depois que a igreja nasce ali nos 12 apóstolos, Abraão, ou melhor, São Paulo, São Pedro, melhor dizendo, Mateus, Tomé e os demais, a igreja nasce ali, como que fosse os 12 patriarcas da antiga aliança. A antiga aliança era uma simbologia, uma imagem, uma tipologia daquilo que viria a ser a nova aliança.
E a antiga aliança era sempre uma sombra. Então os 12 patriarcas da antiga aliança era apenas uma sombra, podemos dizer também um reflexo daquilo que viria a ser os 12 patriarcas da nova aliança. E a nova aliança é a igreja. Essa nova aliança, que é a igreja, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é a verdadeira Israel de Deus, é a verdadeira Jerusalém do alto. São João, escrevendo o seu Apocalipse, deixa isso muito claro no capítulo 21 do Apocalipse. O céu, o velho céu e a terra velha passaram, e eis que surgiu novo céu e nova terra. E de lá, do novo céu e da nova terra, vem a Jerusalém do alto, ali a tenda de Deus, onde Deus habitará com os seus homens, com os seus filhos, os homens, né? E a partir daí, depois desse meu vídeo, muitas pessoas vieram dizer: olha, você não entende nada porque a igreja nasceu dos judeus. Não, a igreja nasce dos judeus que aceitam Jesus. Esse Estado de Israel aí, que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, esses judeus que não aceitaram Jesus como Messias, eles continuam escravos, como disse Paulo na carta aos Gálatas. Essa Israel de agora, a Israel atual, que não aceitou Jesus como Salvador, se vocês aceitarem Jesus como Salvador, diz Jesus no capítulo 8 de São João, se vocês aceitarem a mim como Messias, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus aos judeus, se eles permanecerem fiéis às palavras de Jesus. Porém, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, São Paulo vai dizer algo bem interessante. São Paulo vai dizer assim: olha, a Israel cultivada, que era a Israel terrena, aqueles que creram em Jesus da Israel terrena, permaneceram lá, permaneceram na videira, né? Na videira, permaneceram lá, a videira cultivada. Os que aceitaram Jesus foram os ramos que permaneceram lá na videira. Os que rejeitaram Jesus foram cortados e lançados fora. E São Paulo vai dizer que aqueles gentios, nós que aceitamos Jesus, fomos enxertados no lugar deles. Porém, São Paulo vai dizer lá assim: olha, uma coisa é certa, assim como os ramos da oliveira cultivada foram cortados por não crer em Jesus, assim também vós, oliveira silvestre, que fosse enxertado na oliveira verdadeira, se vocês forem incrédulos, se vocês rejeitarem a fé em Jesus, ou seja, se vocês rejeitarem Jesus, vocês também serão cortados e lançados fora. E aqueles ramos que foram cortados porque não creram em Jesus, ou seja, os judeus que não creram em Jesus e por isso são escravos ainda, se eles aceitarem Jesus, eles serão enxertados no lugar de vocês, se vocês deixarem de crer. E por que São Paulo disse isso? Porque, por exemplo, os irmãos da igreja da Galácia, os Gálatas, São Paulo vai dizer: ó Gálatas insensatos, vocês começaram na graça e agora até querem voltar para a lei. Vocês começaram na graça e querem voltar para a lei. Aí ele vai falar da lei, que aquele que busca viver segundo a lei é escravo, porque a lei era apenas uma pedagoga, ou seja, uma mestra, né, que ensinava para algo maior, para o Messias que viria. Então, essa loucura de idolatrar, de glorificar, de exaltar o Estado de Israel agora, atual, isso é coisa de idólatra, isso é coisa de quem não conhece as Escrituras. A Israel atual, nada tem a ver com o Messias, não aceitaram o Messias. É só você procurar saber o que aqui os judeus falam a respeito de Jesus. E aqui eu não estou criticando os judeus, não estou criticando a religião judaica. Eu só estou dizendo que o cristianismo, na igreja de Cristo, a igreja nascente, nada tem a ver com o judaísmo. Temos alguns elementos judaicos, né, que inspiraram a nossa fé, a nossa religião, como por exemplo a Páscoa, né, e outras coisas que são celebradas. Porém, nada tem a ver mais com a igreja. A igreja é a nova Israel. Quando você lê as Escrituras, o Antigo Testamento e principalmente o Novo Testamento, que se falar de Israel, a Israel que é livre, a Israel que tem Jesus como Messias e Salvador, está se falando da igreja. A Israel terrena continua escrava se não aceitar Jesus.
O judeu que não aceitar Jesus continua escravo. Jesus deixa isso muito claro. Leia o capítulo 8 de São João. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E viva a Igreja una, santa, católica e apostólica. A verdadeira Jerusalém do Alto. A verdadeira Israel de Deus. Amém.